E aí, gente, tudo bem? Então, vamos avançar nossos estudos aí de história contemporânea e dessa vez a gente vai adentrar em alguns aspectos de um tema que eu acho que se não... Olha, eu vou até fazer uma aposta com vocês. Se não cair, vocês podem me cobrar aí uma cerveja, porque eu acho que, de alguma maneira, essa temática vai ser contemplada na prova de história contemporânea e, sobretudo, na geografia, não tenha dúvida. Um dos aspectos quando a gente fala de urbanização e que precisa ser levado em consideração nas discussões de história é que o processo de urbanização, ele é essencial para a gente pensar o Brasil. Aqui eu trouxe um gráfico que eu acho bastante interessante para você analisar, que é considerando o Brasil dos anos 40 e considerando aqui 2010. O que é que você vê nesse gráfico, que as provas geralmente trazem os gráficos, o que que você vê? Você perceba que a gente tem a população urbana, aqui identificada na corzinha azul, e a população rural nesse magenta. Em 40, dá para a gente dizer que quase 70% da população ela era rural, predominantemente rural. A população urbana, a população brasileira. E aí a gente vai avançando para 50, para 60, 70 é um momento bastante considerável desse crescimento no Brasil e a gente chega em 2010, quando a gente tem 84% das pessoas vivendo nas cidades. O que que isso significa? Nesse processo histórico, a gente vai observar grandes transformações. Se a gente remonta a urbanização no Brasil, lá do início do século XX, a gente vai ter alguns fatores que por exemplo, a industrialização e a concentração de terras e mecanização do campo, como processos que vão expulsar ou vão fazer com que as pessoas saiam do campo para a cidade. Você já estudou isso muito provavelmente, que a gente vai falar dessas fases do êxodo rural, que a gente vai ter um grande contingente de pessoas migrando para regiões do Brasil que tem maior infraestrutura. E qual é essa maior infraestrutura? Sobretudo mediada pela instalação de indústrias. A gente está falando de uma maneira muito marcada, das grandes cidades. Basta você ver São Paulo. Se a gente traz um pouquinho da história desse processo de industrialização no Brasil, a gente vai ver que saímos de um determinado modelo, que é um modelo fincado ali na produção agrária, que é o agrário exportador. Então a gente precisava ter um contingente de população no campo nos anos 40 para suprir uma demanda que era principalmente voltada ali ao café, a gente está falando do interior de São Paulo, Minas Gerais, e a gente vai ter as regiões ali muito fortemente baseadas nesse modelo econômico, para um modelo que é urbano industrial. Se você fechar o seu olho e imaginar esses cenários, quando a gente fala urbano industrial, nós estamos conectando todas as relações que se estabelecem em torno da indústria. Todo tipo de questão social que é relacionada a isso. Por quê? Se a gente tem um aumento de pessoas vindo para a cidade, nós não temos na mesma proporção, gente, o crescimento das cidades para comportar essas pessoas. Tem casa para todo mundo? Se tem casa, qual é o custo disso? Como é que fica uma questão essencial, que é a questão da mobilidade? Esses são temas que a gente vai discorrer aqui na frente, porque assim, eu acredito que essas discussões elas já estão colocadas nas provas. No Enem de 2007, 2011 e 2013 foram aventadas as questões, principalmente essas condições para que as pessoas então migrassem do campo para a cidade. E quais as consequências desse processo considerando a vida no meio urbano. É isso que eu trouxe para vocês de uma maneira muito geral. É interessante a gente falar no contexto da história, porém, que alguns fatores relacionados a que tipo de transformações na dinâmica das famílias, na dinâmica principalmente no emprego, na habitação
relacionadas à violência que a gente vai ver no final, que se deslumbram, que se vislumbram aí, desculpe, como possibilidades para a gente ler a urbanização na contemporaneidade. Por quê? O Brasil, se a gente remonta aí, né, ao início do processo de urbanização, a gente vai ter estruturas, principalmente estruturas familiares, estruturas agrárias, que vão manter que mantém certas características, que situam ali, se a gente for remontar, por exemplo, as famílias, né, os grandes proprietários aí de terras, né, de terras cafeeiras, a gente tem ali uma dinâmica, por exemplo, de família, uma dinâmica de economia e uma dinâmica de poder. Né? A gente tem o centro da família, por exemplo, todo voltado para essa figura patriarcal, né? Esse pai ali que é o sujeito gestor ali da família, da administração. A gente tem relações, por exemplo, né, entre as mulheres, que são mulheres de maneira geral, mais voltadas ali para o atendimento, né, as questões familiares. A gente tem a mulher ali um pouquinho mais voltada para a sua família, para o seu esposo. É uma mulher que não se projeta no sentido, por exemplo, de uma mão de obra como a gente tem no meio urbano hoje. Vocês já vão ver isso, e isso é bem interessante caso o tema caia em redação para você. Então a gente tem um núcleo familiar, por exemplo, em que a gente tem mulher, a gente tem esposa, a gente tem um núcleo que é um pouquinho mais fechado, as relações se estabelecem de uma maneira um pouco menos, de uma maneira que não é tão movimentada, por assim dizer. Então a gente tem esse modelo. Estou jogando aqui para você pensar sobre isso. Quando a gente desloca essa questão para o contexto contemporâneo, sobretudo a partir aí dos anos 80 no Brasil, nós vamos ter um quadro completamente novo. As pessoas costumam pensar alguns objetos de estudo, e é o que a gente vai fazer para analisar quais são os principais fatores que eu acredito que esse ano vai trazer para a gente algumas discussões, mas eu vou jogar para vocês uma ideia que é uma ideia que vai nortear todas essas nossas considerações a respeito da urbanização. A gente pode remontar então aos anos 70, aqui eu peguei eles fizeram alguns tópicos relacionados às questões de geografia, traziam um texto e algumas atividades para reflexão, mas eu gosto muito desse texto que está lá, que tem aqui o linkzinho, se você quiser ver depois, que é isso daqui. A partir dos anos 70, a gente vai ter então um movimento em que mais aqui da metade dos brasileiros já se encontrava então em áreas urbanas. Eu falei para vocês do modelo urbano industrial que acaba fomentando todo o entorno de uma cidade, fomenta as regiões periféricas, né, em maior ou menor grau, porque é preciso haver essas pessoas, é preciso que haja aí trabalhadores para suprir essas demandas. Então a gente vai ter uma cidade que está ali, tem à disposição das pessoas uma maior possibilidade de uma vida aí mais digna, uma vida que consiga assegurar seus direitos ali relacionados à saúde, à educação e transporte. Isso é muito legal. Em 60 anos, que é a leitura que esse texto traz, a população rural cresceu 12%. Aqui. Enquanto que a população urbana passou de 13 milhões de habitantes para 138 milhões, um aumento de mais de 1000%. Aqui a gente já traz para você, caso você queira analisar isso como questão de prova, ou você verificar, jogo para você aqui uma consideraçãozinha bem fácil para você refletir. 12% aqui e 1000% aqui da população. Gente, em nenhum lugar do mundo isso aconteceu, ou de uma maneira que exagerando para vocês, mas na América Latina e sobretudo no Brasil, esse crescimento, né, esse crescimento da urbanização nesses moldes é algo que realmente é assustador. O que significa dizer? Esse crescimento, de uma maneira que não foi planejado, né, ele acabou sendo fruto aí de processos que nós podemos remontar a processos políticos, a processos econômicos, que quando misturados acabam fazendo com que alguns grupos, algumas pessoas tenham que sair
dos seus lugares, dos seus territórios e precisem buscar oportunidades de sobrevivência. Não dava, se a gente for pegar, tem um livro aí que caiu todo, nossa, na minha época, não é da época de vocês, mas na minha época caía muito, um livro da Raquel de Queiroz, o 15, em que ela menciona essas diásporas, né, principalmente das pessoas da região Nordeste, vindo para São Paulo em decorrência da seca, em decorrência da fome. A gente tem regiões, e tinha de uma maneira muito mais acentuada, né, ali nos anos 30 até pelo menos os anos 60, né, de uma maneira muito acentuada e que foi muito denunciada pelos historiadores, na literatura também, que é justamente algumas regiões jogadas à míngua, em que a miséria era predominante. Na minha época eu tinha uma professora, até se ela estiver vendo, a professora Eula era de geografia, e a professora Eula trazia muito imagens assim, né? Não era que nem hoje em dia que a gente vê imagem toda hora, e ela trazia essas regiões colocando em perspectiva, né, onde a gente vivia, e ela mencionava, a gente tem algumas, principalmente no Vale do Jequitinhonha, que eu lembro algumas imagens assim que ficam na minha cabeça até hoje, e ela trazia algumas considerações que eram muito pertinentes. Ela dizia, a gente teve uma política no Brasil que remonta aí à República, a Primeira República, né, e até os anos 40, os anos 50, que culminaram que até os anos 90 tivéssemos regiões que não conseguiam apresentar nenhum progresso, nenhuma forma de desenvolvimento econômico. E ela foi nos mostrando a falta de água, a falta de comida, a falta de possibilidades mesmo de futuro para as pessoas, e ela foi mostrando de que forma isso foi gestado durante muito tempo, e que algumas regiões de fato se situavam no campo ali, do que ela mencionava, achava bonito ela falar, no campo dos invisíveis da política. Isso é muito interessante quando a gente pensa que essas motivações são aquelas que vão fazer com que muita gente saia de onde está vivendo e vá buscar novas oportunidades. Não dá para você permanecer nesse estado de miséria, não é? Então eu preciso sair daqui. O que isso joga à luz? Uma vez que algumas pessoas, isso, gente, foi muito tratado, foi muito observado em filmes, isso foi muito trabalhado até no cinema nacional, essa figura da pessoa que sai, né, nessas migrações que são internas, as pessoas que saem das suas regiões para tentar a vida em outra e se deparam com uma realidade que é completamente assustadora para elas. Se você vai, por exemplo, para São Paulo, ou se você é daí, você percebe que é bastante comum a presença dos nordestinos, né, das pessoas que vêm de várias regiões do Nordeste, do Norte também, e você percebe como essas pessoas já fazem parte da própria identidade da cidade. Porque, de uma maneira sem cometer exageros, são grupos que têm um papel fundamental na própria construção de negócios, de modelos até as pessoas tiram muito, né, falam muito, são excelentes cozinheiros, então tem até modelos de trabalho que acabam se pautando nessas trajetórias. É muito interessante verificar esses intercâmbios culturais. E eu jogando isso para você, eu vou propor uma reflexão. Quando a gente está falando desses movimentos, recentemente, eu acho que o estudo último que eu li é o do ano passado, que vai verificar que caiu bastante essas migrações internas, como foi feito. As análises que eram feitas ali entre os anos 50, os anos 60 e 70, né? Principalmente a partir de 70. Caiu demais. Não é mais essa movimentação interna, ela acabou sendo suprimida, mas quando a gente tem, analisando hoje o processo, a gente tem outras leituras e outras problemáticas que precisam ser consideradas, que é o que eu vou colocar para vocês aqui. Ótimo! O que eu acho que vocês precisam ficar atentos em relação à mudança causada aí nas dinâmicas familiares, considerando a história contemporânea, alguns núcleos, considerando esse tema que vai cair assim, não tenha dúvida. Violência urbana, nós já vamos analisar qual é o ponto principal que eu acho que vai cair, não tenha dúvida que o tema da violência esse ano é um tema que vai vir nas suas mais diferentes formas para a gente estudar, principalmente as questões sociais do Brasil, não tenha dúvida que vai cair na prova.
a falta de planejamento que eu já mencionei, que é diante de uma explosão demográfica, que a gente vê em algumas, as pessoas falam esse termo, né, explosão demográfica, mas de fato a gente vai ter um contingente gigantesco de pessoas migrando para as cidades, e agora a gente faz o quê? E finalmente, o trabalho informal e submoradias. Esses são temas que acabam caindo, mas que vão ser reinterpretados na prova de 2019, 2020, 2000 e até a gente... Esses são temas que não se esgotam e são sempre reconfigurados, sempre novos conceitos são colocados. Eu tenho quase certeza que se for para cair a configuração das dinâmicas familiares, considerando a urbanização hoje, nós temos provavelmente 2 ou 3 mudanças que são essenciais. Uma das mudanças que pode suscitar um debate é a questão relacionada a famílias formadas ali sem filhos. Há pessoas que decidiram, por exemplo, não ter filhos. Então, se a gente fala do processo de urbanização, nós estamos falando de um movimento que vai fazer com que as pessoas, muitas vezes, não possam ter famílias tão grandes como tinham, por exemplo, na década de 40, na década de 50. Não tenha dúvida. Esse é um tópico que merece ser abordado quando a gente fala essa questão. Preste atenção, porque acredito que vai haver uma configuração na mudança desses quadros familiares. Uma outra mudança assim, que é bastante urgente. Quando a gente fala das dinâmicas familiares, a gente vai falar sobre a mulher. A gente vai falar sobre o homem, considerando o aspecto de que a gente vive um momento no país, sobretudo, né? A gente teve um processo de crise gestado no mundo todo, né? Que acabou tendo impactos bastante proeminentes aqui no Brasil. A gente vivencia esses impactos da crise, em que a gente tem um custo de vida bastante alto e, de modo geral, o nosso salário, né, os nossos ganhos, eles não acompanham, né, esse modelo de vida. Tudo é muito caro e é preciso aí dar um jeito para sobreviver, né, para ter uma vida minimamente digna. Quando eu falo isso para vocês, nós vamos ter também um outro processo, que é um processo de desemprego. Muitas pessoas, quando entravam num trabalho aí dos anos 80, nos anos 90, elas tinham como norte a manutenção desse trabalho a qualquer custo, no sentido de que essa era a sua vida, essa é a sua carreira. Isso acontecia muito em indústrias, e a gente viu isso muito no Brasil, principalmente trabalhando ali, principalmente homens que trabalhavam durante muito tempo na fábrica, trabalhavam com a produção de alguns, né, trabalhavam com a produção de peças, trabalhava com indústrias automobilísticas e assim por diante. Eu estou só generalizando para você situar. Nós tivemos, eu recentemente li uma matéria bastante interessante, um processo em que muita gente, depois de anos de empresa, é demitido. E aí, eu vou jogar para você essa questão, que pode cair, que é, sobretudo, a reconfiguração de alguns termos, né? Principalmente a ideia do chefe de família. Nessa matéria, que é bem legal, tinha lá uma senhora que acabou assumindo, né? Isso é comum no Brasil, tá? Presta atenção. As mulheres ali vendem aqueles livrinhos de catálogo, sabe? De maquiagem, e aí trabalha numa outra empresa, daí vende doce, né? Acaba se reconfigurando ali. Por quê? Porque nessa matéria, por exemplo, que ela elenca um fragmento de uma realidade, a gente tem a mulher como aquela que está dando conta das todas as despesas da casa, enquanto o homem não consegue uma colocação profissional. Nesse sentido, há uma inversão desses papéis que joga a luz para uma mudança nessas dinâmicas familiares comumente arraigadas. Olha que interessante para você pensar. Isso muito provavelmente pode cair de matéria, sim, para você, e aí você investiga essas mudanças relacionadas à história, da mudança de papel e de que maneira as mulheres se situam também como aquelas que, né, que em muitos casos são, como essa matéria traz, são as mulheres aí que fazem né, que gerenciam ali todas as despesas da família. Então é bem interessante você pensar, porque isso mudou muito. Então são pelo menos esses pontos que eu buscaria dar uma lidinha. Eu acho que eu vou pôr para vocês o link dessa matéria, que é uma matéria super legal, tem dados também,
para o caso de cair uma redação a respeito dessa nova dinâmica. Que essa dinâmica tem um efeito direto quando a gente fala de urbanização, quando a gente fala da mudança de trabalho, quando a gente fala de uma reconfiguração social que é ocasionada aí por fatores políticos e econômicos no Brasil. Bem legal de pensar. Violência urbana. Bom, a violência urbana ela vem sendo colocada como uma resposta direta ao aumento da população. Se você tem uma cidadezinha bem pequenininha lá, né, então você tem uma cidadezinha pequenininha e de repente essa cidadezinha começa a receber um montão de gente. O que vai acontecer de uma maneira, falando de um modo bem geral? Primeiro, um estranhamento. As pessoas não estão preparadas para receber esse contingente gigantesco de pessoas. A cidade não está preparada, porque é preciso que as pessoas não fiquem na rua, então tem que subsidiar ali os abrigos, a alimentação, né? Gente, tem pessoas com criança, uma situação extraordinária. E aí, o que acontece? Violência urbana ela é um reflexo de alguma ação voltada contra alguém. Não necessariamente a violência ela vai se materializar eu atirando numa pessoa que causou algum desconforto ali. Não é somente essa violência extremada, mas a violência urbana ela vai se dar em situações, por exemplo, de intolerância contra um determinado grupo, de expulsar, de jogar água, né? Isso acontece. Ótimo. Trazendo essas considerações para você, o que é que pode cair na prova deste ano? Violência urbana em decorrência desse processo desenfreado de urbanização em que as pessoas, muitas vezes, não têm a sua dignidade assistida por inúmeros fatores, acabei de falar da falta de planejamento, em face do outro, em face das pessoas, gera uma sensação de insegurança. É possível também que a violência urbana possa ser explicada, por exemplo, como o aumento de alguns grupos que acabam ali se aproveitando, né, de estarem na cidade e cometer furtos e tal. O que eu jogando para vocês essas questões, vocês lembram? Violência urbana está relacionada a políticas públicas. É uma situação que deve ser resolvida, é uma situação que é resolvida de acordo aí com planejamentos políticos. A gente precisa ter colocado em pauta e ser executado aí modelos que visam a estudar esse problema em perspectiva e resolvê-lo, né? Ou se não resolvê-lo, minimizá-lo. Pode cair esse ano como tema quais são algumas alternativas de outros países, né, que resolveram o processo de violência urbana nas cidades, e eu sugiro que a gente sempre busque os nossos vizinhos, né, no caso aqui a América Latina, como alguns exemplos. Porque violência urbana não se resolve somente, tão necessariamente, com o armado do mundo, ou, por exemplo, com a gente ter uma polícia ali, né, não necessariamente é só isso. Antes disso, é preciso se investigar algumas estratégias que deram certo, como por exemplo, né, o incentivo à educação, como por exemplo, você ter possibilidades com que os jovens possam ter atividades e poder ali ser assistidos durante um grande período, né? Então existe muito isso, ter possibilidades até de que jovens da periferia possam usufruir da cidade de uma maneira um pouquinho mais efetiva, né? Eles consigam viver ali, ter o direito à cidade, que as pessoas falam, né? E isso ser feito de uma maneira sustentável para que se estenda. Então a gente tem uma série de fatores, eu gostaria muito, muito, muito que vocês pesquisassem a respeito de que outras alternativas podem ser pensadas para a questão da violência urbana. Pesquisa e faz esses casezinhos assim, de trazendo sobretudo a Colômbia, dá uma olhada nisso que eu acho bem legal, para você verificar que medidas podem trazer alguma luz para a gente pensar nessas questões hoje. Dá uma olhada aqui, isso é um tema bem bom para cair. Outra consequência, falei para vocês, aqui a gente já acabou falando, esse rápido processo de urbanização no Brasil, isso todo ano cai de alguma maneira, é justamente não saber como dar conta de todas as necessidades das pessoas nas mais diferentes esferas. Uma cidade ela é pensada para um determinado número de pessoas, de repente esse número aumenta sobremaneira e aí há uma expulsão
das pessoas das regiões centrais, por exemplo. Ô professora, como é que a gente expulsa? A gente vai lá e fala, sai, sai, sai? Não necessariamente. A gente aumenta os aluguéis de um jeito no centro que ninguém pode morar lá. Ninguém, ou digamos assim, a maioria das pessoas tem que migrar para as outras regiões da cidade. Bom, mas daí não é meio que sacanagem, professor? Daí como é que a pessoa vai para o trabalho? Aí a pessoa levanta às 6h30 da manhã, pega lá quantos ônibus forem necessários. Aqui em Curitiba geralmente tem umas linhas assim. Então a pessoa está lá no bairro dela, sai 6h30, para numa dessa estar 8h30 da manhã no seu trabalho. Nossa, quanto tempo a pessoa passa dentro do ônibus, né? Isso aí não tem problema na saúde dela, não? Tem. E aí essa é uma discussão que mostra como às vezes isso culmina em situações que não são apenas ali situadas no campo social, mas elas acabam atravessando também a própria vida da pessoa em toda a sua qualidade, né? Uma qualidade para dormir um pouquinho mais, a qualidade para poder estudar e se emancipar. Então, quando a gente fala da questão da urbanização, dos problemas decorrentes disso, a gente está falando de uma situação que é em todas as esferas da vida da pessoa. É um tema interessante para a gente analisar. E aqui eu acabei de falar para vocês, um trabalho que muitas vezes ele é informal e submoradia. São processos. Por quê? Gente, é praticamente impossível, né? Eu estou falando porque eu não sou do poder público. É praticamente impossível ter trabalhos decentes para todo mundo. Porque nós temos aí um cenário em que não há trabalho para todas as pessoas. A situação ela não é tão fácil de se resolver assim. Então a gente tem o aumento, quando a gente fala, né, desse grande contingente de pessoas vivendo na cidade, de trabalhos que aqui as pessoas falam trabalho informal, mas são trabalhos que muitas vezes não garantem ali a longevidade dessa pessoa, não garantem a sua uma vida aí que possa ter algum tipo de perspectiva. Pense assim, pessoal que vende docinho no trânsito, né, que fica ali no carro, pessoas que às vezes estão vendendo um paninho de prato. Então são trabalhos, antes de eu vir para cá, passei num lugar, tinha uma senhora vendendo, aqui não sei como fala aí na tua cidade, mas aqui fala cuequinha virada, que é um bolinho assim, fritinho. Então a gente tem um universo em que tem que ter, as pessoas precisam comer. E aí a gente tem a geração aí de um monte de trabalho, que é um trabalho que é considerado informal, né? Se é informal, gente, o Estado não tem muito controle de quem está trabalhando, no que está trabalhando e quanto está tirando. E aí, a gente vai ter sempre essas situações, que são situações às vezes difíceis de serem assistidas, mas as pessoas precisam trabalhar. E aí, faz como? Isso é bem interessante para você pensar. Submoradias, foi o que eu falei para vocês. Submoradias, a gente analisar em perspectiva, cada cidade tem a sua configuração espacial e a sua configuração aí das regiões que são às vezes menos assistidas, né? Regiões ali que tem menos recursos, regiões mais pobres, mas por exemplo, essas regiões, aqui a gente fala, por exemplo, algumas casas que não possuem a mínima infraestrutura para essas pessoas viverem. Casas, às vezes, que se situam ali próximos a encostas, né? As pessoas não têm para onde ir, então, às vezes tem casas que colocam em risco toda a sua vida, né? E em risco também a vida dos seus familiares. Então, a gente tem, no processo de urbanização, muitas vezes, isso. Gente que precisa encontrar espaços para sobreviver, que não tem, às vezes, essas estruturas. Nós poderíamos demorar um montão aqui falando de que, como muitas vezes estruturas que são precárias, vai ter alguns tipos de poderes paralelos que vão dar conta de resolver essa infraestrutura que não chega pelas mãos do governo. Mas é uma outra discussão, e aí a gente nunca mais sai, porque quando a gente fala de urbanização, é como se fosse um novelo, assim, a gente vai indo de um campo para outro e o debate não se encerra. O que eu buscando possibilidades para você pensar, se caso caia como redação, como proposta de solução. Ou, se for questão mesmo, você saber do que é que a gente está falando. De uma das tendências contemporâneas para se analisar em perspectiva, analisar aí o contexto do processo, né, das consequências de uma urbanização não planejada, isso é cada vez mais comum, apesar de não haver consenso, mas é algo que é comum e você já ouve, porque já vai saber, uma coisa tem a ver com a outra. A gente está falando
do deslocamento para cidades de médio porte. Então eu saio aqui de Curitiba, não aguento mais, não dá pra mim, não dá. Pego as minhas coisas e vou lá para, vamos pegar uma cidade de médio porte. Aqui é uma cidade muito bonita, muito legal aqui, que é Maringá. Fechou que também é uma cidade de grande porte, mas não, acho que Maringá não conta. Vamos pegar Pato Branco. Ótimo. Então eu fui para lá. Uma cidade que não tem tantos habitantes, ela tem ali tudo que eu preciso, vai ter um hospital, vai ter banca, fechou. Não precisa mais que isso aqui não. Professora, mas daí faz como com a carreira? Que carreira? Ué, a gente está vivendo processos de ressignificação de trabalho. Quem disse que eu não posso trabalhar da minha casa, por exemplo, ter uma vida mais tranquila e andar só de bicicleta? Essa é uma tendência que as pessoas, junto com suas famílias, ou até mesmo muita gente, inicia a sua trajetória profissional em cidades que não são tão grandes. É claro que não resolve, às vezes, o problema, né, de uma cidade como São Paulo, mas, gente, é cada vez mais analisada essa questão do deslocamento para cidades que não são mais as capitais. Vem se reconfigurando esse processo migratório e isso é uma coisa que você tem que guardar porque com certeza vai cair para você. Com certeza, talvez se não assim, com uma ideia de proposta de solução. Dá uma olhada nisso, que é algo que já vem sendo bastante discutido, tá? E aí você sabe o que acontece quando a gente começa a ver as pessoas começam a se espalhar pelas cidades? As cidades começam também a pensar de que maneira elas vão ali se adaptar para receber. Então as cidades crescem, os negócios locais também podem crescer, porque as pessoas vêm ali com a sua expertise. Sabe uma cidade que recentemente virou quase que um polo tecnológico do Brasil? Florianópolis. O sonho de quase todo mundo é morar em Florianópolis, porque é a coisa mais linda que tem, mas Florianópolis virou um lugar em que as pessoas vão para lá, a meninada que está aí trabalhando com a área de tecnologia nas suas mais diferentes esferas, e vão para lá, acordam todo dia. Deve ser legal, né? Pensem nisso. Esse deslocamento ele vem acontecendo com frequência, porque nós temos hoje uma diversidade gigantesca de profissões que não necessariamente necessitam, né, ali serem executados numa capital. Bem pelo contrário. Nós vamos ter uma aula sobre a nova dinâmica do mercado de trabalho e eu vou dizer para você, o negócio mudou demais, viu? Que mais? Existe um termo, eu vou ler, porque ele é um conceito muito interessante, é da geografia, mas pode cair na história, principalmente se for problematizar a questão da segregação, que é a segregação socioespacial. O que significa? É analisada como indicativo de agrupamentos humanos desfavorecidos no âmbito de um conjunto social. Acabei de falar para vocês. Quando a gente tem um grupo, por exemplo, que vive, né, numa favela, que ele é desfavorecido, sobretudo, no que se refere aos aspectos relacionados à infraestrutura e políticas públicas. Então a gente tem esse grupo. Então há uma segregação. Lá, né, e a gente cria... Essa segregação não é algo simples de se analisar. Lá é a favela. Então, aí as pessoas têm uma ideia, né, já se constrói todo o imaginário a respeito da favela. E na favela, né, como se todas as pessoas que lá vivessem fossem marginais, né, fossem pessoas ali ligadas ao crime, pelo amor de Deus, né? Essa segregação, ela não é somente de espaço, ela às vezes é também de narrativas e a construção do imaginário, a gente tem que observar isso também. E aqui falei, seja por questões raciais, questões religiosas ou econômicas. Aqui no Brasil é mais forte a questão econômica, então eu desloco a população para regiões ali, né, em que não precisa nem a gente prestar muita atenção aí que as pessoas vão sobreviver, né? Como é muito comum acontecer. Então as pessoas são ali deslocadas dos espaços centrais, que é onde a gente verifica de uma maneira mais efetiva os aportes econômicos para melhorias, né? Ótimo. Eu gosto muito dessa segregação socioespacial porque existe o outro lado. Agora já se fala, e isso eu gosto muito, porque pode cair imagem, pode cair assim, uma matéria, se for você analisar, que é a autossegregação. Meu Deus, professora, o que é isso?
Autossegregação não é essa em que há, de alguma forma, fatores que fazem com que as pessoas sejam separadas à sua revelia, que não tem o que fazer. Eu não tenho dinheiro, eu vou ter que morar em outro lugar, eu não tenho outro jeito. Eu aqui queria muito morar, esses dias uma mocinha me atendeu, ela queria muito morar no centro, assim, de Curitiba, porque o trabalho dela era ali na região central. Mas ela disse, eu vim aqui para buscar um lugar, e eles me falaram, pois é, moça, mas de condomínio vai dar R$900, mais o aluguel vai te dar R$1.000. Você sabe qual que era o salário dela? R$2.100. Quanto que ia sobrar para essa menina? Então ela foi trazendo. Então a minha revelia, às vezes eu preciso porque não tenho o que fazer. Isso é interessante. A autossegregação é justamente quando eu tenho muitas condições e eu me encerro, eu fecho ali a minha existência, né, junto com os meus familiares, nos condomínios luxuosos. Aí perto desses condomínios, ou até dentro desses condomínios, tenho toda a estrutura que eu preciso para nem precisar, às vezes, me deslocar muito na cidade. Então, a autossegregação é quando grupos ali, a gente já está falando de uma situação econômica um pouquinho melhor, quando esses grupos se isolam, por exemplo, nos condomínios bem luxuosos, aqui em Curitiba tem alguns bem longe, assim, a gente nem chega lá, às vezes nem dá pra... E aí tem esses lugares em que tem tudo para as pessoas, aí tem na frente, assim, cabeleireiro, tem lá a academia, né, tem tudo que a pessoa precisa para não precisar se deslocar e ficar vivendo nesse nicho também. É uma possibilidade e é uma leitura muito contemporânea a respeito de novas configurações no meio urbano, quando a gente se refere às pessoas. Autossegregação, pesquisa isso, porque ó, bem legal. Segregação socioespacial cai na geografia, mas pode cair quando a gente fala da história contemporânea, relacionando a que impactos isso tem na vida das pessoas, em novos trabalhos, na questão de mobilidade, na questão de violência urbana e o deslocamento para cidades de médio porte. É batata, vai cair. Pode anotar aí, se você é aqui de Curitiba, bota aqui a cerveja, a gente vai apostar. Para fechar, direito à cidade. Não sei se vai cair desse jeito, mas numa dessa vai cair, porque eu tô achando, não sei o que eu acho, isso aqui foi um quadrinho da revista Piauí, que é o Direito à Cidade. É muito bom esse texto, leia, para você se inteirar. Aqui está o título, é um texto de um geógrafo chamado David Harvey, que é assim... imperdível se você quer entender essas dinâmicas da cidade relacionadas às questões econômicas no ambiente macro. E ele vai falar sobre isso fazendo uma crítica, sobretudo dizendo o seguinte, a qualidade de vida ela não é algo que é dado pra gente, ela é mercado. E só quem pode pagar por ela tem. Então uma provocação para você refletir a respeito disso. O que significa pensar em direito à cidade? Significa que eu posso me mover na cidade. Significa que eu, aqui botaram dois jovenzinhos, né, lendo ali na cidade. Aqui em Curitiba tem até um amigo meu que faz essas rodas de leitura assim no centro, quando não está frio, porque aqui é frio. Então a gente tem esses movimentos. Significa que a cidade, pertencendo a todas as pessoas, pode ser usada, pode ser usufruída, os espaços. Então eu me desloco, eu tenho condições de fazer um lanchinho, eu tenho condições de ir ao teatro, eu tenho condições de ouvir música. Isso significa que a cidade também me pertence. E se eu moro numa cidade, deveria me pertencer. Por que às vezes eu não consigo? É uma provocação que esse texto traz, que se eu fosse você eu daria uma lida. Porque aí, se você tiver que traçar algum paralelo de como, por exemplo, existe alguma política pública que faça isso, ou existe numa dessa uma proposta que você poderia sugerir de como um bairro poderia desenvolver isso, né, essa ideia de direito à cidade, desses deslocamentos, capacitação, educação, e aí? Dá uma olhada, que eu acho que é tema batata para você estudar para a tua prova e vai cair. Joguei um monte de ideias para você e são temas muito atuais que com certeza vão despertar a sua atenção. Você vai começar a pensar em outras coisas que não pensava e que você vai fazer uma excelente prova. Um abração.